Em boa parte do Brasil, o verão é sinônimo de praia e também de sufoco no mar, por causa da correnteza que sempre pega o banhista de surpresa. Nós vamos ver agora imagens dos bombeiros agindo nesse tipo de salvamento e também fazer uma simulação. Soltar um boneco no mar para mostrar a real força da água. 2 homens em desespero. Um deles afunda, já está sem forças. Os bombeiros entram no mar, precisam ser rápidos. Vamos ali em frente, abraça isso aqui. Em 30 segundos, eles conseguem realizar o duplo salvamento. Beleza, bro? Você ia morrer. Estas imagens, gravadas pelo Corpo de Bombeiros, são de 30 de dezembro passado, em Praia Grande, litoral paulista. No mesmo dia, mais gente quase morreu afogada no mar. Na cidade de Mongaguá, 3 homens correm perigo. O braço por cima! Tem muita onda, peraí. Em poucos segundos, os banhistas já estão em segurança. Nestes 2 salvamentos, os banhistas foram arrastados para dentro do mar por correntes de retorno. É uma correnteza que se forma na beira da praia e vai em direção a alto mar. Essa corrente vai aumentando de velocidade, pode chegar até 5 metros por segundo, como se fosse um rio dentro da água. Repare, quando a corrente passa por uma onda, a espuma some. É que por ser bem mais forte, ela divide a onda em 2 partes. A corrente de retorno, ela está em todas as praias. Existem correntes ao longo da praia que mudam conforme a condição geográfica, a condição meteorológica, mudam ao longo do ano. Para mostrar a força da água dentro de uma corrente de retorno, o Fantástico fez um teste no Guarujá, cidade com o maior número de salvamentos do litoral de São Paulo ano passado, 1.222. Esse aqui é um boneco usado pelos bombeiros. Nos treinamentos, ele é colocado no mar e o guarda-vida precisa resgatá-lo simulando uma situação de afogamento. A corrente logo começa a agir. O boneco é puxado por quase 2 minutos e para a mais de 30 metros da faixa de areia. Aqui, a profundidade chega a 4 metros. Nesse trecho aqui, a 30, 40 metros da praia, a corrente de retorno já começou a perder força. Mas pode ser tarde demais, se os bombeiros não forem chamados a tempo. Em torno de 80% dos nossos salvamentos, das nossas ocorrências, se dão nas correntes de retorno. Os bombeiros orientam. Ao entrar numa corrente de retorno, o banhista deve tentar boiar até a chegada do salvamento. Mas o melhor mesmo é ficar longe delas. Onde a corrente de retorno, a água fica um pouco mais escura, as ondas não quebram por força da corrente que está no sentido contrário das ondas. No litoral paulista, ano passado, 109 pessoas morreram afogadas. Luíde, 22 anos, escapou por pouco, mesmo sendo um campeão de natação. O mar te leva, te carrega, já não tem jeito. Eu vou ter mais precaução. A gente nunca acha que vai passar por isso, né? Nunca, né? Para mim, ver a minha foto na capa do jornal A Tribuna, sendo este o maior jornal da Baixada Santista, e ler o texto da reportagem, foi como se eu tivesse recebido uma medalha de honra e ter sido promovido por ato de bravura. Só fiquei triste na época porque soube, somente meses depois dos meus salvamentos, que o comandante do Corpo de Bombeiros da Baixada Santista enviou um elogio sobre os meus atos heróicos para o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, mas eu nunca fui informado oficialmente sobre este elogio. Talvez isso tenha ocorrido porque na época eu já lutava contra a banda podre da Polícia Militar do Paraná. Com certeza, se eu fosse um integrante da banda podre da Polícia Militar do Paraná, eu teria sido promovido ao posto de capitão por ato de bravura e teria recebido também uma medalha. A banda podre pode até ter tirado provisoriamente as minhas promoções de capitão e major da PM, mas nunca vão tirar a minha coragem de ser o marechal do povo e defender o povo brasileiro, o Brasil, as instituições brasileiras e a democracia. É preciso garantir os mesmos direitos e a liberdade que a comunidade LGBTQIA+, tem em outros países e que não possuem no Brasil
e que, em muitas vezes, são perseguidos e não respeitados. Eu tenho vários colegas que pertencem à comunidade LGBTQIA+, e nunca tive qualquer problema com eles, porque eles são seres humanos iguais a nós, ou seja, igual a mim e a vocês, e por isso não devem sofrer qualquer tipo de discriminação ou preconceito, pelo simples fato deles terem escolhido uma opção sexual diferente. Todo ser humano normal evolui com o passar do tempo. Não podemos ter, nos dias atuais, uma mentalidade ultrapassada sobre este assunto e outros também, que ainda são tabus no Brasil e em outros países. Aqui na Europa, é comum ver casais pertencentes à comunidade LGBTQIA+, andando nas ruas sem sofrer qualquer tipo de preconceito ou discriminação. É preciso ter, desde cedo nas escolas, uma explicação sobre este assunto, para que os jovens e os adultos do amanhã não ajam sem o devido respeito com a comunidade LGBTQIA+. Eu gosto de mulher. Se um homem gosta de outro homem, e se uma mulher gosta de outra mulher, eu não estou nem aí. Isso não importa para mim. O importante é que todos sejam felizes, da maneira que escolheram viver. A ideia machista também tem que acabar no Brasil e no mundo. Eu vou fazer uma pergunta para você que é contra a comunidade LGBTQIA+. Você gostaria que alguém escolhesse o seu companheiro ou companheira para você ter um relacionamento? Eu acredito que não. Então, por favor, entenda que este preconceito e esta ideia dos séculos passados não devem existir nos tempos atuais. Eu quero deixar claro que se porventura o YouTube monetizar este vídeo, que 100% da renda recebida pela publicação deste vídeo, este dinheiro será doado de forma igual entre 10 instituições que trabalham para ajudar as pessoas e proteger o mundo. Faço questão de mostrar para vocês, num próximo vídeo, após receber o dinheiro, o comprovante de transferência deste dinheiro para as seguintes instituições: Amigos do Bem, Instituto Vladimir Herzog, CUFA, Central Única das Favelas, Gerando Falcões, Médicos Sem Fronteira, Greenpeace, WWF, Casas André Luiz, localizada em Guarulhos, São Paulo, Hospital Santa Amaro, localizado em Guarujá, São Paulo, e Santa Casa de Santos. Eu nunca recebi nenhum dinheiro de monetização do YouTube ou do Facebook por causa das milhões de visualizações dos meus 6 vídeos. Somente o meu 4º vídeo teve mais de 4 milhões de visualizações no Facebook em apenas 3 dias, conforme vocês podem observar na foto que aparece agora ou no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Eu queria fazer um pedido para o Facebook e YouTube, caso seja possível, claro. Eu gostaria que este dinheiro da monetização fosse doado em partes iguais para estas mesmas instituições que mencionei anteriormente. Eu não tenho nenhum objetivo de ganhar dinheiro com a monetização recebida do YouTube, pois sei que existem diversas instituições no Brasil e no mundo que necessitam mais desse dinheiro do que eu. Eu não tenho interesse de ficar rico com o YouTube. O meu maior tesouro é poder ajudar as pessoas do mundo. Se fosse para ser igual às outras pessoas, eu não iria fazer este novo vídeo. Se você gostou daquilo que foi dito até agora neste vídeo, então eu peço para você se inscrever no canal, dar o seu like e ativar todas as notificações e principalmente compartilhar este vídeo nas suas redes sociais e conversar com todas as pessoas que você conhece para que as ideias deste vídeo sejam divulgadas em todo o Brasil e no mundo, para que possamos ter uma vida melhor em todos os países. Eu espero que você entenda e que ao final deste vídeo, que a ideia principal a ser planejada e executada neste momento é a seguinte: agora é no deles, chega de só no nosso. Me ajuda aí, como diz o Datena. Sigam-me aqueles que forem brasileiros e estrangeiros. É nóis, família. Tamo junto e misturado. Agora, se você quiser que eu produza novos vídeos com novos conteúdos
neste meu novo canal e principalmente com uma melhor qualidade de imagem e áudio do que deste vídeo que vocês estão assistindo neste momento, então eu vou deixar a minha chave Pix do Brasil e o endereço de e-mail do PayPal da Europa na descrição deste vídeo, caso você conheça alguma pessoa ou uma empresa que tenha condições financeiras sobrando para fazer essa doação. Então eu peço a sua ajuda, porque eu sei da situação financeira atual da maior parte do povo brasileiro, que não tem nem comida para comer, e por isso que eu jamais iria pedir esta doação para quem não tem a possibilidade de fazer qualquer tipo de doação. Se você não tiver dinheiro para fazer a doação, não se preocupe com isso, porque eu prefiro que você ajude uma pessoa próxima que você conheça, ou uma instituição que ajude as pessoas pobres, ou ainda alguma pessoa que more na rua, ok? É por isso que eu pedi para você compartilhar este vídeo para que as minhas ideias cheguem ao conhecimento de mais pessoas, para que essas ideias se multipliquem, pois somente assim poderemos ter um Brasil e um mundo melhor para todos. Mas se você conhece uma pessoa ou uma empresa que tenha condições de ajudar no crescimento deste novo canal, com a compra ou doação de bons equipamentos, a fim de poder oferecer mais conteúdos com uma melhor qualidade de imagem e áudio, eu ficarei grato. Eu peço desculpas aos senhores, pois eu sei que a qualidade da imagem e áudio deste vídeo não são perfeitas, porque eu tive um problema com a câmera principal do meu telefone celular. Eu fui obrigado a utilizar a câmera de selfie deste meu antigo telefone celular. E por isso que tive que fazer novamente a gravação do áudio separado, com um outro equipamento, porque o microfone do celular não gravou a minha voz. E também peço perdão, pois apesar de ter comprado recentemente 2 programas de edição de vídeo, o Filmora 11 e o Movave Video Suite 2022, eu ainda não tenho a habilidade suficiente nesses 2 programas para fazer uma boa edição de vídeo, como vocês estão acostumados a ver nos grandes canais. Equipamentos bons para produzir conteúdo com uma boa qualidade de imagem e áudio não são baratos. E mesmo aqui na Alemanha, um kit profissional pode custar algo próximo de 20 mil euros. Eu já pago mensalmente o serviço do Epidemic Sound para poder utilizar as músicas do seu estoque. Eu utilizo também os vídeos do acervo do Creative Commons que estão dentro do YouTube para não ter problemas com o direito autoral. Quando falo de bons equipamentos que podem custar quase 20 mil euros, eu me refiro, por exemplo, um notebook da marca Asus do último modelo com tela 4K, uma câmera profissional e lente das marcas Sony, Canon, Nikon ou Fujifilm, um celular iPhone 13 Pro Max, que é o último modelo da Apple, que posso utilizar como câmera auxiliar, uma câmera GoPro do último modelo 10 Hero Black, um drone da DJI, Autel Robotics, Hubsan ou FIME da Xiaomi, um telefone celular da Xiaomi para utilizar com o drone, e mais os acessórios e outros periféricos, como por exemplo o microfone sem fio da Holyland ou DJI. Mas não se preocupem, mesmo que não receba nenhum dinheiro, eu vou continuar a produzir novos conteúdos com meu antigo telefone celular. E se porventura eu conseguir um valor superior a estes 20 mil euros, o valor que passar a esta soma em questão, eu também vou doar 25% para aquelas 10 instituições que mencionei anteriormente. Até porque eu já faço doações nestes mesmos 25% do meu salário atual, também para as pessoas pobres, como já fazia também antes lá no Brasil, ok? Eu tenho certeza que vou ser demitido depois da publicação deste meu novo vídeo e vou precisar de um dinheiro por pelo menos um mês, até que eu consiga um novo trabalho. Ontem começaram as minhas férias e eu estou aproveitando este tempo para escrever um roteiro e gravar um vídeo em seguida. E amanhã vou aproveitar para tomar a minha 4ª dose da vacina contra a Covid-19. E como vocês podem perceber, eu não virei um jacaré, pelo contrário. Atualmente,
eu faço parte de uma equipe responsável pelo bom funcionamento da maior rede de supermercados da Alemanha, o Edeka. Mas o meu salário não é autossuficiente para poder ter o luxo de poder comprar esses equipamentos de qualidade para produzir conteúdo com melhor qualidade de imagem e áudio, com o intuito de defender e lutar em defesa do povo brasileiro, do Brasil, da democracia, das instituições brasileiras, dos índios, das comunidades quilombolas, da comunidade LGBTQIA+, do meio ambiente, das pessoas do mundo e da paz mundial. Mas isso não importa agora. O importante é que este meu novo vídeo seja publicado para que eu possa ajudar as pessoas do Brasil e do mundo. A minha chave Pix no Brasil é o número do meu CPF, 212 999 938 77. O e-mail da minha conta PayPal da Europa para fazer a transferência em dinheiro é o seguinte: brasileiro.asilado@protonmail.com. Se você quiser fazer contato comigo através de e-mail, o endereço de contato é o seguinte: contato.brasileiro.asilado@protonmail.com. Quero deixar claro que, apesar de utilizar um serviço de VPN e um e-mail criptografado e utilizar o navegador Tor, eu não vou abrir nenhum e-mail que tenha documentos em anexo e não vou clicar em nenhum link. Apesar de estar na pista, como diz o Zezé de Camargo, e mesmo que você fale que é a Gisele Bündchen, a Ana Hickman, a Gabriela Prioli ou ainda a Daniela Sicarelli, eu não vou abrir nenhum documento em anexo no e-mail e nem vou clicar em nenhum link, até porque estas 4 mulheres estão bem casadas. Me escreva simplesmente um texto no e-mail e deixe o número do seu WhatsApp para que eu possa te ligar ou escrever uma mensagem se eu achar a sua mensagem interessante. Eu criei recentemente algumas redes sociais e por esta razão que ainda não tenho muita experiência com redes sociais, mas eu vou pedir para vocês também me seguirem nas minhas redes sociais. YouTube, Brasileiro Asilado. Instagram é @brasileiro_asilado. Facebook, Brasileiro Asilado. Twitter, @BR_asilado. O detalhe que o endereço do Twitter, o BR, é em letra maiúsculo e a primeira letra do asilado é maiúscula também. Mas não se preocupem, eu vou deixar os links na descrição deste vídeo, de todas as minhas redes sociais. Que apesar de ainda não ter esta rede até a data de hoje, 21 de junho de 2022, eu prometo que vou criar um canal no TikTok o mais rápido possível e com o seguinte endereço: @brasileiro_asilado. Se eu conseguir ultrapassar mais de 1 milhão de seguidores nas minhas redes sociais, então eu vou parar de fazer vídeos com a máscara e com o capuz. E também não vou utilizar mais a parte de cima da minha antiga farda de primeiro-tenente da Polícia Militar do Paraná. Vocês vão me ver de forma natural nos meus vídeos e vou colocar uma foto normal nas minhas redes sociais. Eu gostaria de falar que no dia em que realizei a gravação deste novo vídeo, ou seja, no dia 21 de junho de 2022, eu imaginei fazer um vídeo com menos de 1 hora de gravação. No entanto, eram tantas as minhas ideias que ao final da gravação eu percebi que tinha realizado um vídeo de quase 5 horas. E como quase que ninguém ficaria 5 horas assistindo este meu novo vídeo nas redes sociais, eu fui obrigado a ter que editar este vídeo e separar ele em algumas partes, porque assim seria mais fácil para as pessoas prestarem atenção nas informações contidas neste meu novo vídeo. Eu vou primeiro publicar esta primeira parte do vídeo e em menos de 1 semana, ou seja, entre 3 e 7 dias, a segunda parte do vídeo vai ser postada no YouTube, bem como na sequência as demais partes deste vídeo, e que eu pretendo
que todas as demais partes deste vídeo sejam publicadas em menos de 3 semanas. Eu peço mais uma vez desculpas para os senhores e também peço paciência, pois é impossível colocar as minhas principais ideias num vídeo de menos de 1 hora. Eu sempre costumava finalizar os meus vídeos da mesma forma, mas neste vídeo eu vou fazer de uma maneira diferente, que julgo ser especial para que vocês possam refletir sobre as ideias que procurei transmitir durante todas as partes deste meu novo vídeo. As informações sobre o plano do Bozo de praticar um golpe militar serão detalhadas ainda neste novo vídeo e também em outra parte, porque eu fui obrigado a dividir este vídeo em algumas partes, porque a gravação total do vídeo ficou próximo de 5 horas. No entanto, vou adiantar um pouco aqui, já no final desta primeira parte. A ideia do golpe já iniciou alguns meses atrás, quando das vezes que o desgoverno do Bozo e até mesmo o próprio Bozo, através dos seus advogados, solicitaram o afastamento do senhor ministro Alexandre de Moraes das ações que envolvem o Bozo, por alegar que o ministro Alexandre de Moraes era parcial em seus trabalhos. A equipe do Bozo sabia que o senhor ministro Alexandre de Moraes seria eleito o presidente do TSE e que por causa disso, caso este não se julgasse impedido ou ainda suspeito para julgar as ações que investigam o Bozo, este será um dos argumentos para o golpe, alegando que o ministro Alexandre já teria o interesse antecipado de prejudicar o Bozo nas eleições. Somando-se a isso, a outra ideia será dizer que foram realizadas diversas tentativas pela equipe do Bozo para que as eleições fossem auditadas, como por exemplo, com a utilização de urnas com o voto impresso e depositado num compartimento para que, se existisse alguma dúvida, os votos pudessem ser contados manualmente. Esta é mais uma das alegações que serão levantadas para dizer que as eleições não foram limpas, pois por diversas vezes o Bozo e a sua equipe solicitaram o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, sob a alegação de parcialidade na condução dos trabalhos, bem como não foram implantadas junto às urnas impressoras para que os votos pudessem ser impressos e, se possível, recontados em caso de qualquer dúvida. Segundo um dos meus colegas de turma do Exército, que é tenente-coronel da ativa do Exército e que tem acesso direto ao gabinete da presidência através de outra pessoa, ao ter solicitado o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, antes mesmo deste ter assumido a presidência do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes não ter acatado os pedidos do desgoverno do Bozo e de seus advogados pelo seu afastamento, e agora o ministro Alexandre de Moraes sendo o atual presidente do TSE, a alegação do golpe seria reforçada pelo simples fato do ministro Alexandre de Moraes não ter se afastado dos processos que investigam o Bozo e sua família, como, por exemplo, daquilo que se apura sobre o gabinete do ódio e de outros assuntos atrelados a este. E que, por isso, ao assumir a presidência do TSE, o Bozo vai alegar que o ministro Alexandre de Moraes já tinha antes um interesse de prejudicar o Bozo e a sua família, visto que o ministro Alexandre não teria aceitado de se afastar de todos os processos que investigam o Bozo e sua família, e também pelo fato de não ter aceitado a inclusão de impressoras junto às urnas eletrônicas, o que implicaria em dizer que as eleições não foram limpas. Resumindo, então seria o seguinte: a alegação para o golpe seria pelo fato do ministro Alexandre de Moraes não ter se afastado antes da conclusão das investigações contra o Bozo, e somando-se a isso que os outros ministros do STF também não tiveram interesse de ter o voto impresso junto às urnas, e que, por isso tudo, já se sabendo que o próprio ministro Alexandre seria o ministro do TSE em 2022, e que por causa disso, nos planos do golpe, o ministro Alexandre já teria planejado tudo com antecedência para prejudicar não só a reeleição do Bozo, como também a punição do Bozo e de sua família, em virtude das investigações que são conduzidas pelo próprio ministro Alexandre. Esta é, basicamente, a ideia do plano do golpe, por alegar que as eleições não foram limpas, pois os pedidos do Bozo e de seus advogados não foram aceitos no passado,
E como o ministro Alexandre é agora o presidente do TSE, que esta suposta ideia de prejudicar o Bozo e sua família já estava planejada pelo ministro do TSE e os outros ministros já fazia um bom tempo. Eu vou dar maiores detalhes de como conseguir essas informações ainda neste vídeo, mas em outra parte. Cabe destacar que por causa de um problema nos meus olhos, na década de 90, fui obrigado a trancar o meu curso de oficial da AMAN e tive que refazer o primeiro ano da AMAN como cadete, e que por causa disso eu tive 2 turmas de oficiais do Exército. Todos os oficiais das minhas 2 turmas são tenente-coronéis, e a minha primeira turma vai ser promovida ao posto de coronel no final deste ano de 2022. Eu vou deixar uma cópia das minhas 2 reservistas que tenho do Exército, pois quando tranquei a matrícula no primeiro ano da AMAN, eu recebi a minha primeira reservista, e depois que saí do Exército para ser oficial da Polícia Militar do Estado do Paraná, eu recebi a minha segunda reservista do Exército. Os senhores podem verificar que foi na Academia Militar das Agulhas Negras que foi emitida a minha reservista do Exército. Isso é prova que estudei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX, e também estudei na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, juntamente com os meus colegas das 2 turmas que tive durante o Exército. Senhores, a ideia do golpe militar não é um blefe. Infelizmente, é verdade. Mas eu e outros oficiais das Forças Armadas estamos organizando um contragolpe. Bozo, saiba que a ideia do contragolpe foi minha e tem o apoio de pelo menos 310 oficiais dos 525 oficiais das minhas 2 turmas que conversei até a data de ontem, e de alguns coronéis e generais do Exército, que se você for preso, um dos meus colegas de turma vai fazer uma chamada de vídeo, para eu dar voz de prisão para você e todos aqueles que estiverem apoiando a sua tentativa de golpe militar. Este vídeo é um alerta para uma minoria de oficiais das Forças Armadas que ainda apoiam o Bozo, com esta ideia de que as eleições não estão sendo limpas. Que fique claro que se ocorrer o golpe, vai ter um contragolpe, e quem participou do golpe vai ser preso. Eu espero convencer esta minoria de oficiais das Forças Armadas, através deste meu novo vídeo, para que eles desistam da ideia de apoiar o Bozo, pois como todos nós, eu e eles, aprendemos no curso de oficial que ordem absurda não se cumpre. Até mesmo aqueles que não quiseram me apoiar, ou seja, aqueles que me disseram não, pelo menos 80% deles me disseram que não iriam me apoiar por temer represálias dentro do Exército, assim como eu sofri como oficial da PM do Paraná. Quero deixar tranquilo os meus colegas das 2 turmas do Exército e dizer que o telefone celular utilizado para conversar com os senhores foi enterrado num local seguro e está protegido. Com relação aos crimes praticados por algumas autoridades da Alemanha contra estrangeiros e azilantes, só vou mencionar alguns documentos e gravações neste momento, porque numa outra parte deste vídeo eu dou mais detalhes. Só resolvi falar um pouco sobre isso agora, no final, para que as autoridades da Alemanha saibam que existem dezenas de provas contra alguns deles. E eles sabem que tudo isso que eu digo é verdade, porque eles fizeram de tudo até agora para esconder, mas eles esqueceram do principal, ou seja, de combinar antes isso comigo. Porque comigo, como diz o seu Jorge na série A Irmandade da Netflix, porque o certo é o certo, certo ou eu estou errado? Eu enviei cartas para Angela Merkel enquanto ela era ainda a chanceler da Alemanha, relatando os crimes praticados por algumas autoridades da Alemanha. Eu recebi 2 cartas do gabinete da, até então, chanceler da Alemanha, a Frau Angela Merkel. Na carta está escrito que, apesar dela ser a chanceler da Alemanha, que ela sozinha não poderia iniciar uma investigação, mas que alguém do seu gabinete iria enviar os meus documentos para o ministro da Justiça do Estado da Baviera, com sede na cidade de Munique, pois caberia a este local iniciar as investigações contra os crimes praticados. No entanto, acreditem, eu simplesmente recebi uma carta do ministro, alguns dias depois, dizendo que ele iria arquivar a denúncia sem ao menos me ouvir, ler os meus documentos e ouvir as gravações de áudio e imagem que são provas
pois ele não via nenhum indício de crime praticado. Vocês acreditam nisso? Eu conheci uma juíza de Munique através de um colega latino que temos em comum, e ela ouviu e viu todas as gravações de áudio e imagem e leu todos os documentos. E ela falou para mim que se as investigações fossem iniciadas, diversas autoridades seriam demitidas e até mesmo presas, porque as provas eram incontestáveis. Vou falar rapidamente mais 3 exemplos, porque senão até mesmo esta primeira parte vai ultrapassar 1 hora de vídeo. Quando eu cheguei na Alemanha, eu precisei de uma tradutora de alemão quando eu tinha que ir pessoalmente nas instituições alemãs, porque eu não sabia nada de alemão. Esta tradutora, que é uma mulher alemã, não sabia várias palavras em português. Eu falei para ela várias vezes que ela falava para mim algumas palavras que sequer existem no idioma português. Certa vez, ela foi fazer a tradução num outro órgão alemão. Quando eu a vi, disse para o responsável deste órgão que a tradutora não falava bem português. Este responsável, então, perguntou para esta tradutora se ela já teria feito alguma tradução para mim no passado. E pasmem os senhores, porque ela afirmou de pé junto que não fez nenhuma tradução para mim. O problema é que este homem responsável não acreditou em mim e preferiu acreditar nesta mulher alemã que estava se passando por tradutora de português. O que esta mulher, que fez a tradução para mim na primeira vez, não sabia é que uma pessoa gravou toda a conversa que ela fingiu traduzir de forma correta para mim. Eu vou deixar no link da descrição deste vídeo um pequeno trecho da gravação de áudio que consta a voz desta tradutora alemã que mentiu por pelo menos 2 vezes. Outra vez foi quando uma juíza mentiu sobre fatos que não ocorreram durante a sessão de uma audiência no tribunal de Erlangen, que está subordinado ao mesmo tribunal que julgou os alemães nazistas após a Segunda Guerra Mundial, que foi o tribunal de Nuremberg. No passado, o tribunal de Nuremberg teve um papel de grande importância no julgamento dos nazistas alemães, mas este papel caiu no esquecimento a partir do momento quando eu relatei para o mesmo tribunal de Nuremberg que existiam diversas provas que as juízas do tribunal de Erlangen e Nuremberg e outras pessoas mentiram, pois eles preferiram acreditar numa juíza alemã do que acreditar num estrangeiro e asilante. Eu vou deixar um trecho da gravação da audiência na descrição deste vídeo, onde é possível ouvir a voz desta juíza. Assim, ela vai ter certeza de que alguém gravou a mesma audiência em que ela mentiu sobre fatos que nunca ocorreram de verdade. E por fim, certa vez, um homem alemão invadiu o apartamento e bateu no corpo de um estrangeiro. Vocês acreditam que a promotora de justiça do Ministério Público da cidade de Munique não quis ouvir pessoalmente este estrangeiro, que foi a vítima, e a promotora de justiça ainda falou que o homem alemão não praticou nenhum crime. Sobre este crime praticado por este homem alemão, eu inclusive recebi uma carta de um Tribunal Superior da Alemanha e acreditem no que eu vou falar para os senhores, pois nesta carta o Tribunal Superior fala que depois de me ouvir pessoalmente, que eles não encontraram nenhuma prova do crime praticado por este homem alemão, mas o problema é que eu nunca fui ouvido pessoalmente. O que este Tribunal Superior escreveu é mentira, pois eu por diversas vezes solicitei para ser ouvido pessoalmente e também as testemunhas da vítima, mas as autoridades da Alemanha nunca quiseram ouvir a vítima e as testemunhas, porque senão várias pessoas alemãs seriam presas e perderiam seus empregos. Vou deixar os links com partes de alguns trechos com vozes de algumas autoridades da Alemanha para que elas fiquem, como dizemos no Brasil, com o bigode, a barba e o cabelo de molho. Eu espero que todos os crimes de que eu conheço e tenho provas, e também outros crimes, porque o relato que eu recebo de outros estrangeiros e asilantes de outras cidades alemãs é que os moldes operantes de algumas autoridades alemãs é o mesmo quando se trata de esconder os crimes praticados por pessoas alemãs contra estrangeiros e asilantes. Existem quase 300 horas de gravações de áudio e imagens de autoridades da Alemanha, bem como diversos documentos para provar tudo o que falo para os senhores. Não poderia deixar de mencionar um pouquinho dos moldes operandi
de uma pequena parcela que faz parte da banda podre da Polícia Militar do Estado do Paraná, até porque, se fosse para falar só sobre este assunto, seria preciso fazer uma série de TV e ainda seria necessário juntar as principais empresas do ramo, como a Netflix, Prime Video da Amazon, Disney Plus, HBO Max, para me ajudarem a contar todos os mal bocados que já passei tanto no Brasil como brasileiro asilado aqui na Alemanha. Isso que vou falar agora é só para que os senhores tenham uma pequena ideia do que vem nas próximas partes deste meu novo vídeo. Eu sofri diversas perseguições durante o período em que fui oficial da Polícia Militar do Estado do Paraná e vocês podem verificar uma parte disso com mais detalhes nos meus 6 vídeos anteriores, que foram publicados desde o ano de 2014 até 2016. Eu vou deixar os links desses vídeos anteriores na descrição deste meu novo vídeo. Eu fui acusado de deserção no Brasil e depois fui absolvido pela Justiça por inexistência de infração penal, ou seja, eu não cometi nenhum crime de deserção. Vários oficiais da PM, na qualidade de testemunhas, prestaram falso testemunho durante as audiências e nada foi feito contra eles. Entreguei várias gravações de áudio que confirmam isso que digo para os senhores. Antes de sair do Brasil, eu também solicitei por escrito a autorização do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná para que eu pudesse dar uma entrevista para a imprensa a fim de contar as irregularidades que existem dentro da minha instituição. Mas mesmo tendo um prazo de 8 dias úteis, conforme estabelecia na época o regulamento que foi publicado através de um decreto federal, o meu comandante-geral nunca respondeu o meu pedido, que foi realizado e protocolado no início de 2014, através de uma parte, ou seja, um documento militar que foi escrito e direcionado para ele. Vocês podem ver este documento na descrição deste vídeo. Poucos dias antes de sair do Brasil, eu soube que um procedimento administrativo teria aplicado uma punição para mim, de forma irregular. A principal testemunha do procedimento administrativo, o Coronel Moro, disse em seu depoimento que não teria conversado comigo pessoalmente e que não teria conversado comigo por telefone. Isso é mentira, porque eu entreguei cópias das gravações de áudio das minhas conversas com o Coronel Moro, por ocasião das minhas razões finais de defesa, mas na época, o capitão da PM, responsável pelo procedimento administrativo militar, ou outro militar, retirou o DVD que estava dentro dos autos do processo, contendo as gravações, porque estas gravações eram provas que eu falava a verdade e que o Coronel Moro mentiu, ou seja, como um militar, ele faltou com a verdade e também prestou falso testemunho. Vou deixar parte do trecho das 2 gravações das minhas conversas com o Coronel Moro na descrição deste vídeo. Atingiram ministros da mais alta Corte de Justiça do país, representantes do Congresso Nacional. Quer dizer, é uma gravidade, tá todo mundo grampeando todo mundo, é o grampo grampeando o grampo, os caras entram na tua casa, grampeia a hora que você vai pro banheiro soltar o barro, a hora que você vai fazer mijar, a hora que você solta um peidorão, a hora que você... Tá uma merda! Esse país... Em outro procedimento administrativo, me acusaram de trabalhar com uma viatura porque disseram que era proibido trabalhar com esta viatura, que nada mais é que um veículo operacional utilizado na PM. O detalhe é que eu fiz pelo menos 3 ou 4 partes, que é um documento militar, em dias e semanas anteriores, comunicando as alterações que esta viatura apresentou durante os meus serviços de oficial operacional, responsável por toda a região central de Curitiba. Ora, se de fato era proibida a utilização desta viatura operacional, por que então o setor responsável pela manutenção do 12º Batalhão, que é a P4, alguém desta seção não me falou isso antes? Neste mesmo procedimento, eu não permiti a utilização da viatura operacional para que dessem carona para levar uma policial até a sua residência,
após o serviço dela, pois tinha sido publicado poucos meses antes no Boletim Geral da Polícia Militar do Paraná uma determinação proibindo a utilização de viaturas para levar policiais militares até a porta de suas residências. Esta publicação, que ocorreu no Boletim Geral da PM do Paraná, que a grosso modo podemos dizer que seria o equivalente a uma publicação no Diário Oficial da União, como ocorre no governo federal, foi motivada depois que uma equipe de reportagem da RPC de Curitiba, que é a filiada da Rede Globo em Curitiba, Paraná, ter flagrado no mês de maio de 2012 o então subcomandante-geral da PM, Coronel César, utilizado de uma viatura policial para ser levado até a porta de sua residência. Ora, se existia uma proibição legal, que inclusive foi publicada 7 meses antes, proibindo a utilização de viatura para levar policiais militares até a porta de sua residência, não me restava outra alternativa a negar o pedido da policial militar e questioná-la sobre o seu pedido, pois ela e outros policiais tinham conhecimento desta proibição. O problema é que a oficial que me substituiu na troca do meu turno de serviço, na sequência, autorizou uma viatura a levar esta policial, que sequer morava na área do batalhão, até a sua residência. Agora vocês podem me perguntar, aconteceu algo com a oficial que autorizou esta carona até a residência da outra policial? É claro que não. Até de assédio eu fui acusado. Vocês já viram ou conhecem algum caso de uma mulher que se diz ser vítima de assédio ligar pelo menos de 2 vezes por semana no telefone celular do seu suposto assediador, e ainda esta mesma mulher, vítima de assédio, trocar mensagens no Facebook com o suposto assediador, dizendo boa noite, beijo e escrevendo informações do seu dia a dia? Eu acredito que não, até porque uma vítima de assédio vai querer distância do seu assediador e nunca vai ligar semanalmente para o telefone celular e trocar mensagens carinhosas com o seu assediador. Eu vou deixar os prints da minha página, do meu antigo perfil do Facebook, onde constam as mensagens trocadas entre eu e esta suposta vítima de assédio, para que os senhores possam tirar as suas próprias conclusões. Eu solicitei para o encarregado do procedimento administrativo, na época, para ele requisitar judicialmente a quebra do sigilo telemático para provar as ligações dessa suposta vítima de assédio para o meu telefone celular, mas o encarregado do processo se negou a fazer isso. Eu mostrei os registros das gravações de telefone entre eu e esta suposta vítima de assédio para o oficial encarregado, mas ele nem deu a importância. Outra situação foi quando, no meu serviço operacional, na região central de Curitiba, uma pessoa foi vítima de homicídio e eu, na qualidade de oficial responsável pelo batalhão, fui até o local do crime. Chegando no local, orientei os procedimentos a serem tomados à equipe de policiais que já se encontravam no local e depois dei algumas entrevistas para os jornalistas da imprensa que chegaram no local do crime. Durante esse tempo em que permaneci no local do crime, anotei na minha prancheta todas as informações relacionadas ao crime, para que depois pudesse ir até a sede do batalhão para confeccionar um documento sobre o crime ocorrido na região do batalhão em que eu era o responsável naquele dia. Os senhores ainda acreditam que depois eu fui acusado de não ter deslocado com a viatura uma quilometragem mínima durante o meu turno de serviço naquele dia em que ocorreu o homicídio? É claro que eu não desloquei muito com a viatura naquele dia do crime do homicídio, pois eu estava no local do crime orientando a minha rapaziada e a minha moçada sobre quais os procedimentos que eles deveriam tomar diante daquele crime e depois ainda tive que dar entrevista para diversos jornalistas que chegavam no local do crime. Em outra situação, eu era o encarregado de um inquérito policial militar e tinha um sargento que era o responsável por ser o escrivão do IPM, ou seja, do mesmo inquérito policial militar que eu era o encarregado. O detalhe é que, além de tirar o serviço de oficial de dia, CPU, responsável pela coordenação e fiscalização da área do batalhão, eu também era designado, ao mesmo tempo, para ser o responsável por realizar sindicâncias, inquéritos e outros processos.
Cabe destacar que nesta mesma época tinha um outro tenente da PM que trabalhava no mesmo batalhão e que cursava ao mesmo tempo o curso de medicina numa universidade de Curitiba. E este outro tenente não tinha o mesmo tratamento que eu recebia do meu comandante, porque ele não tirava o mesmo tipo de serviço que eu e ele nem era designado para ser o responsável por processos como ocorria comigo, porque ele era peixe do coronel, ou seja, ele era protegido do comandante. Eu era apenas o tenente mais antigo do batalhão. Certa vez, eu precisava entregar alguns ofícios do inquérito que eu tinha confeccionado para que o sargento, que estava designado como escrivão deste mesmo inquérito, pudesse entregar na Polícia Científica e no Instituto Médico Legal, IML, pois eu precisava dos laudos técnicos destas outras instituições para que eu pudesse juntar dentro do inquérito que eu era o oficial responsável. O problema é que eu não conseguia encontrar pessoalmente o sargento, escrivão deste inquérito, para que eu pudesse entregar a ele os ofícios que eu confeccionei e assinei, para que ele protocolasse estes ofícios na Polícia Científica e no Instituto Médico Legal de Curitiba. Eu falei para o meu comandante que eu estava tendo problemas na condução do inquérito, justamente por não conseguir conversar pessoalmente com o sargento, que era o escrivão do IPM. Então, o coronel me disse certo dia que era para eu pegar a viatura com o meu motorista no dia em que eu estivesse escalado de oficial de dia, CPU, e fosse pessoalmente na casa do sargento, que era o escrivão do inquérito, para que eu pudesse conversar e entregar os ofícios, para ele protocolar, pois, segundo o coronel Rocha, o sargento morava a menos de 5 minutos de viatura da sede do batalhão, e foi isso que eu fiz, para que eu pudesse entregar todos os ofícios ao escrivão do inquérito. Agora, é aí que vem mais um problema. É que vocês não vão acreditar, pois eu fui acusado desta vez de ter utilizado a viatura para fazer serviços particulares, quando eu fui até a casa do sargento, escrivão do inquérito, para entregar os ofícios que tinham relação direta com o inquérito que eu era o responsável. Dá para acreditar nisso? E sem contar as ameaças e assédio moral que eu sofri do coronel Washington por algumas vezes, inclusive uma vez na presença do tenente-coronel Márcio, conforme vocês podem ouvir nas gravações dos links que vou deixar na descrição deste novo vídeo. E por fim, durante o processo administrativo, à época que foi instaurado para apurar estas acusações contra mim, eu solicitei para o capitão Previde, que era o responsável para verificar as acusações contra mim, para ser ouvido na qualidade de acusado, após todas as testemunhas prestarem os seus depoimentos, e também pedi uma cópia completa de todo o processo, para que eu pudesse ler as acusações, para que eu pudesse apresentar as minhas razões de defesa, e anexar também cópias de áudios de gravações que provavam, mais uma vez, a minha inocência. Vocês acreditam que eu não fui ouvido no final deste processo, que foi instaurado contra mim, e que não me foi entregue uma cópia completa de todo o processo? O capitão Previde, somente no último dia, numa quinta-feira, por volta das 15 horas e 32 minutos, antes dele encerrar o seu relatório do processo, foi até a sede do escritório do meu advogado para entregar a cópia completa de todo o processo, conforme eu tinha solicitado desde o início. No entanto, nesta mesma quinta-feira, às 17 horas e 30 minutos, o capitão encarregado encerrou o processo e entregou para o meu comandante. Ou seja, na prática, o advogado teria 2 horas para requisitar qualquer pedido ao encarregado. Isso não é normal num país em que o Estado democrático existe de fato e de direito. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link com parte do trecho da minha conversa onde eu solicitei para o capitão Previde cópia completa de todo o processo contra mim e ainda para ser ouvido após todas as testemunhas, pois numa decisão anterior da Suprema Corte foi publicada uma decisão que garantia o direito aos acusados de serem ouvidos e prestarem o seu depoimento após a oitiva de todas as testemunhas. Quem conhece um pouco do direito sabe que as minhas garantias constitucionais foram negadas e que por causa disso todo o processo contra mim
teria que ser anulado, mas não foi isso que aconteceu. Por causa disso, no ano de 2021, eu procurei via telefone o ex-presidente do STF, o ministro Aires Brito, porque ainda no Brasil, além de acompanhar parte do seu trabalho como ministro do STF, eu soube aqui no local onde moro como brasileiro exilado que o senhor Aires Brito tinha criado um escritório de advocacia. Eu conversei com 3 advogados numa videochamada realizada pelo WhatsApp, sendo que 2 dessas advogadas são filhas do Aires Brito e um outro advogado. E todos trabalham com o agora advogado Aires Brito, porque eu tenho interesse de ingressar com um recurso como forma de restabelecer as minhas promoções de capitão e major da PM, e ainda todo o salário que tenho o direito a receber, corrigido pela inflação, a partir do momento que o meu salário foi cortado, pois acredito que vários dos meus direitos foram violados, sendo que alguns deles, direitos individuais, constam nas cláusulas pétreas da Constituição Federal do Brasil. As 2 filhas do Aires Brito solicitaram uma cópia do processo para mim, para que elas e o seu pai pudessem analisar, mas eu disse que não tinha comigo no momento, pois estava em asilo em outro país. Então elas e o outro advogado me pediram para enviar a cópia deste processo para eles assim que possível. Eu só consegui cópia deste processo alguns meses depois, e só não enviei ainda a cópia deste processo para o escritório de advocacia do Aires Brito, porque eu não sei se eles ainda vão ter o interesse, depois da publicação deste meu novo vídeo, deles serem os responsáveis pela minha defesa técnica e confeccionarem um recurso para os tribunais superiores, a fim de garantir o meu direito, pois diversas nulidades foram praticadas dentro do processo contra mim. Eu vou esperar alguns dias depois da publicação deste vídeo para retornar o meu contato com os 3 advogados com quem conversei em 2021 para saber se eles e o Aires Brito ainda têm o interesse de serem os meus advogados. Os 3 advogados do escritório do Aires Brito têm o número do meu WhatsApp, caso eles queiram conversar comigo antes, visto que ainda utilizo o mesmo número de WhatsApp com quem conversei com eles no ano de 2021. Se os advogados do escritório do senhor Aires Brito desistirem de fazerem parte da minha defesa técnica por causa deste meu novo vídeo, então eu gostaria de pedir a ajuda de algum outro escritório de advocacia para alguém ser o meu advogado ou a minha advogada e poder me ajudar, porque eu não tenho neste momento dinheiro suficiente para constituir e pagar os honorários de um bom profissional. Se eu ganhar o recurso e conseguir todo o dinheiro corrigido pela inflação, eu irei utilizar a parte desse dinheiro, primeiro, para doar o valor correspondente da pensão da minha filha. E segundo, vou comprar uma casa para o meu tio Sabiá, pois a última informação que eu soube dele era que ele estava morando num barraco na comunidade do Morrinhos, em Guarujá, São Paulo. E o dinheiro que sobrar, que eu calculo algo próximo de R$600 mil, eu vou doar em partes iguais para as mesmas 10 instituições que eu mencionei algumas vezes neste vídeo, porque eu acredito que eles precisem deste dinheiro mais do que eu, neste momento, porque se eu conseguir me virar nos 30 até hoje, não será esses 600 mil reais que vão mudar tudo que eu passei até hoje na minha vida. Isso é apenas 1% daquilo que sofri como perseguição por parte de uma banda podre da Polícia Militar do Estado do Paraná. Existem quase 1000 horas de gravações de áudio e imagens de autoridades do Brasil, bem como diversos documentos para provar tudo isso que falo para os senhores. Mas acreditem no que vou falar agora para os senhores, que apesar da existência desta banda podre da PM do Paraná, assim como a Tigrada, como são conhecidos alguns policiais civis corruptos no Paraná, a grande maioria dos agentes da área de segurança pública são pessoas do bem e estão preocupados em garantir a segurança para os senhores. É uma minoria que faz parte desta banda podre da PM e da Tigrada da Polícia Civil. A grande maioria dos agentes da área
da segurança pública no Brasil lutam contra o sistema. Eu ainda vou falar neste vídeo sobre este assunto e também sobre a violência policial e a legítima defesa. Eu vou deixar algumas perguntas para os senhores refletirem. Por que vocês acham que anualmente vários policiais continuam sendo presos na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, em especial no estado do Paraná? Por que vocês acham que os desmanches clandestinos existem no Brasil? Por que vocês acham que o tráfico de drogas funciona nas biqueiras? Eu digo, porque alguém tem que alimentar o sistema. E antes que me escrevam, não adianta falar que vão sequestrar ou me matar, ou algum dos meus parentes mais próximos, porque nada e nem ninguém vai fazer eu mudar de opinião por querer ver um Brasil e um mundo melhor para todas as pessoas. Quem me conhece sabe que eu não tenho parente de estimação, que eu não tenho político de estimação ou partido de estimação, e que eu não tenho família de estimação, ou seja, eu não tenho nada e ninguém de estimação. O interesse do Brasil está acima de tudo. A população brasileira, e em especial as populações paranaense e paulista, pagaram parte dos meus estudos, e eu tenho que honrar cada centavo que foi utilizado para pagar os meus estudos, pois eu sei que foi através destes impostos pagos pela população brasileira que custearam parte dos meus conhecimentos universitários. Tem uma música do Zezé de Camargo e Luciano que fala que a vida é feita para viver, mas infelizmente muitas pessoas no Brasil e em outros países não vivem com dignidade, seja por causa da violência, falta de bons hospitais, e estas pessoas não têm uma vida longa e tiveram as suas vidas ceifadas, seja por causa da criminalidade ou outros tipos de morte, e isto não pode continuar assim. Eu gosto de ouvir e dançar quase todos os tipos de músicas, desde o sertanejo, funk, pagode, reggaeton, rap, samba, rock, hip hop, e inclusive as músicas do Pedro Paulo Soares Pereira, mais conhecido como Mano Brown. E ouvindo estas músicas, percebo que as letras delas refletem não só uma parte da cultura brasileira, mas principalmente a realidade que o povo brasileiro sofre em todas as regiões do nosso país. Eu sempre procurei entender e valorizar a ideia que cada compositor procura transmitir em sua música. Eu tive a oportunidade de estudar 4 anos de música no Colégio do Carmo, em Santos, e sei a importância que a música pode trazer de benefícios para o indivíduo e a sociedade. Da mesma forma que eu também sempre admirei o trabalho de um escritor, porque acredito que a maior felicidade e orgulho de um escritor, além, é claro, de produzir a sua obra, seja principalmente de poder compartilhar suas ideias para que os seus leitores possam multiplicar os conhecimentos adquiridos na leitura de sua obra, para aplicarem na sua vida no dia a dia. Como já disse anteriormente, temos que ir para as ruas protestar por nossos direitos, no que já denominei desde o ano de 2014 como uma primavera latina ou inverno latino. É preciso acabar com esta ideia que existe no Brasil de que, esta lei não pegou no Brasil, ou ainda, esta lei é só para inglês ver. Milhares de pessoas já morreram no Brasil por leis que não foram respeitadas e por falta de leis que realmente protejam as pessoas, como foram os casos ocorridos com os meus ídolos Cristiano Araújo e Marília Mendonça, e ainda com a juíza Patrícia Scioli, vítima das milícias no Rio de Janeiro, e com a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronense, vítima de feminicídio no Rio de Janeiro, bem como a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes, e ainda com a jovem Maria Eduarda Carminati de Carvalho, vítima das enchentes no estado do Rio de Janeiro. Se os políticos não gostam ou não querem proteger as mulheres, que são vítimas diariamente de feminicídio no Brasil, através da criação de novas leis, como forma de proteger a mulherada, eu digo para os senhores que eu gosto e tenho interesse de proteger as mulheres que vivem no Brasil. Eu sou o que sou hoje
por causa de muitas mulheres que me ensinaram de importante na minha vida, como a minha avó, a minha mãe, a dona Lázara, todas as minhas professoras e as minhas parceiras de dança, porque é com elas, ou seja, com a mulherada, que eu aprendi a dançar diversos tipos de dança, nos mais diferentes ritmos, desde o sertanejo, salsa, kizomba, bachata, valsa, pagode, frevo, fandango, samba, rap, hip hop, rock e funk. Tem uma outra música do Henrique Juliano que diz que é melhor separar antes do que trair. Ter discussão num relacionamento é normal, pois afinal as pessoas são diferentes e têm personalidades também diferentes. E eu mesmo já passei por isso, mas não é normal alguém matar uma outra pessoa pelo simples fato de não aceitar o fim do relacionamento ou situação parecida. Se as leis fossem cumpridas no Brasil, o Cristiano Araújo ainda estaria vivo, pois eu sei que muitas pessoas não respeitam as leis de trânsito. Se já estivesse em vigor há muito tempo uma lei que obrigasse a sinalização dos cabos de alta tensão, a minha querida rainha da sofrência, Marília Mendonça, também ainda estaria viva. Não tenho vergonha de falar para os senhores que chorei pela morte de todas estas pessoas e outras tantas que morreram no dia a dia em nosso país. É por estas pessoas e outros motivos que eu luto. Eu abandonei a minha carreira profissional e fui obrigado a largar os meus parentes mais próximos e o conforto que poderia ter hoje no Brasil com um salário de R$25 mil por mês, pois eu acredito que se eu tivesse escolhido ficar omisso e apático, como infelizmente a grande maioria da população brasileira fica atualmente, diante de tantas desigualdades e injustiças, que o futuro do Brasil e do mundo permaneceria o mesmo. Mas que fique claro que esta luta não deve ser somente minha, mas sim nossa, de todas as pessoas, um mundo melhor para as próximas gerações. São por estas vítimas e todas as outras que infelizmente já morreram no Brasil e no mundo que eu digo novamente, o mundo precisa de você. Temos que mudar o destino do Brasil e do mundo, seja protegendo as pessoas, o meio ambiente, os índios, combatendo a fome e buscando a paz mundial. Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Está mais do que na hora de alguém colocar ordem neste barraco para conseguirmos alcançar o progresso que está escrito na nossa bandeira nacional. E eu estou disposto a ser este alguém. Vocês precisam demonstrar para os políticos corruptos indo para as ruas, mas sem uma data para retornar para casa, e deixar claro que quem manda nesta bagaça é o povo brasileiro. Não importa o seu time de futebol, não importa a sua escola de samba, não importa o seu ritmo de música que você goste de ouvir e dançar. O que é preciso é a união de todas as pessoas para lutarem juntas, com o único objetivo de acabar com as injustiças e desigualdades que existem neste planeta fome, como dizia a cantora Elza Soares. A saudosa Elza Soares dizia que ela veio do planeta fome, mas os políticos do Brasil nada fizeram até hoje de concreto para que a população brasileira pudesse sair deste planeta fome, para um mundo de oportunidades onde as pessoas possam viver com dignidade. Até mesmo o eterno Bezerra da Silva dizia que para tirar o Brasil dessa baderna, só quando o morcego doar sangue e o saci cruzar as pernas. Ou seja, se o povo não tomar uma medida séria contra a corrupção, nunca vamos conseguir sair desta baderna. O engajamento tem que ocorrer também com a participação de todos os artistas e personalidades, e não só como ocorreu com a Ivete Sangalo, pois senão somente ela acaba se queimando, e este engajamento tem que ser de todos, pois acredito que a grande maioria dos grandes artistas de hoje saíram do povo e eram pessoas simples e hoje têm uma condição social melhor financeiramente. E por isso, eles não podem esquecer o seu passado de origem simples. Não posso esquecer de mencionar outros artistas que acredito estarem do lado do povo, que inclusive eu sou fã deles, e mesmo não ter tido
a oportunidade de ir nos shows deles, não posso deixar de mencioná-los, como o Caetano Veloso, Marisa Monte e a Anitta, da música Das Poderosas. É claro que não posso ainda esquecer de citar o engajamento do Neymar, através do seu Instituto Neymar Júnior, que oferece de forma gratuita ajuda para os jovens da minha querida Baixada Santista. O Neymar é uma pessoa que veio do povo. Ele tem defeitos como qualquer pessoa tem, assim como eu também tenho meus defeitos, porque não existe ninguém perfeito neste mundo. O tempo é sábio e nos traz o amadurecimento com o passar dos anos. Eu acompanhei daqui do país onde moro, em asilo, quando chamaram ele de ser um suposto monstro. Mas quem dera que no Brasil tivessem mais estes supostos monstros, que não se esquecem de ajudar outras pessoas carentes do nosso país. Não conheço o Neymar pessoalmente e nem faço parte dos seus parças, que fazem as festas, as baladas e os churrascos. Mas quero aqui parabenizar o Neymar Júnior por não esquecer as suas origens. E também a Gisele Bündchen por defender as causas ambientais. Meus parabéns, Gisele. Vocês conseguem enxergar tudo isso que falei até agora para os senhores? Se ainda não, então eu vou dar mais 2 exemplos para finalizar esta primeira parte deste vídeo. Primeiro, afinal, quantos políticos que vocês conhecem que moram na mesma residência que antes da sua entrada para a política? Vocês já pensaram e calcularam por que muitos políticos gastam milhões de reais nas campanhas políticas, se eles vão receber no máximo, por exemplo, para o cargo de presidente da República, 900 mil reais de salário durante os 4 anos de governo? Ou seja, muitos políticos gastam muito dinheiro nas campanhas políticas, ou seja, entre 10 e 1000 vezes o valor que vão receber com o salário de político. Vocês acham que eles vão trabalhar de graça e ainda pagar dinheiro do bolso e receber menos daquilo que eles gastaram nas campanhas políticas? Segundo, vocês já se questionaram como os candidatos políticos, que até pouco tempo atrás brigavam entre si e agora estão unidos e um defendendo o outro? Eu te respondo dizendo que quando se trata de conseguir dinheiro público através da corrupção, até mesmo uma aliança improvável é possível. Se ainda mesmo assim você ficar com alguma dúvida, eu vou pedir para você ouvir uma música que diz o seguinte: traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance. Se ligaram na visão? Acorda, Brasil! Sigam-me aqueles que forem brasileiros e estrangeiros. É nóis, família! Tamo junto e misturado. Antes da minha mensagem final, este vídeo, que julgo ser a mensagem mais importante desta primeira parte, deste meu novo vídeo, vou deixar uma imagem para os mané do Brasil e da Alemanha, que me achavam ser um macaco e que agora eles vão saber o que um macaco é capaz de fazer. Eu tenho orgulho da cor da minha pele. Como dizia o meu guru, Bezerra da Silva, malandro é malandro e mané é mané. O Brasil sempre estará acima de tudo. Não importa o país onde eu esteja, não importa o local, eu sempre estarei pensando nos senhores. O interesse do Brasil sempre deve estar acima de qualquer interesse pessoal. O povo brasileiro precisa entender que esta ideia de nós contra eles não deve mais existir. Não podemos admitir brigas entre brasileiros. Brigar por política, religião ou futebol não vai trazer nada de bom para o Brasil. Vocês não podem esquecer das pessoas pobres que estão precisando da ajuda dos senhores neste momento. Se eu pudesse acabar com as guerras, os conflitos mundiais e resolver os outros problemas, eu faria. Mas sozinho, eu sei que isso é impossível. A única coisa que posso fazer é pedir
a ajuda dos senhores para enxergarem os problemas do Brasil e do mundo. É preciso nos unirmos para combater as desigualdades que existem em nosso país e também em outros países. As pessoas não podem ser julgadas pela cor da sua pele, pela crença religiosa, por sua condição financeira, por sua escolha sexual ou por qualquer outra coisa. É preciso acabar com a fome que atinge milhões de pessoas em nosso país e no mundo. Como dizia o saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. Precisamos juntos proteger todo o meio ambiente da Terra, porque aqui é o nosso lar. Afinal, precisamos de um lugar seguro para viver. Não podemos esquecer dos índios, dos quilombolas, pois eles são partes da nossa cultura. Precisamos buscar a paz para que as pessoas possam viver com tranquilidade. O Brasil não pode ser lembrado somente como o país do samba e do futebol. Temos que ser lembrados também como um povo diferente que pode ajudar na solução dos problemas do mundo. É por isso que eu faço este vídeo para os senhores, porque as minhas ideias são as únicas coisas que disponho e que tenho neste momento para transmitir para os senhores. Se vocês não mudarem a forma de pensar e de agir, os nossos problemas e conflitos nunca irão desaparecer. Infelizmente, moro em outro país, como brasileiro asilado. Mas não se esqueçam que, se for preciso, vocês podem contar comigo, pois estou disposto a ajudar o povo brasileiro e ser o líder do nosso país. O meu nome é Michel de Oliveira Nascimento. Conto também com a ajuda dos senhores e por isso que peço para lerem as informações contidas na descrição deste vídeo. O mundo precisa de você. Obrigado.